Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, o versículo 26. Assim está escrito: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui está relatado a promessa do envio do Espírito Santo, do Consolador, e também o que ele viria para fazer. Aqui está escrito que ele seria o Consolador, o Espírito Santo, enviado pelo Pai, em nome de Jesus, que ele viria com a finalidade de ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus disse e fez. Então, dentro desse texto, nós vamos meditar sobre o Espírito Santo como orientador da igreja. Isto porque ele recebeu de Jesus esta incumbência. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado com a missão de testemunhar a respeito de Jesus e, com isto, então, realizar o seu trabalho permanente aqui na terra. O próprio Jesus, no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, versículo 26, deixou registrado: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então aqui está bem claro que o Espírito Santo, ele viria na oportunidade para nos ensinar e para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Ele não dá testemunho de si, mas ele dá testemunho do Senhor Jesus. Está escrito: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo foi enviado com a missão de testemunhar a respeito de Jesus. Isto ele faz, e ele também foi enviado para dirigir, para adornar e capacitar a igreja, que ela se tornasse edificada por Jesus. Em João 16:13 está escrito assim, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja quão importante é o ministério do Espírito Santo como orientador da igreja. Esta igreja que foi edificada por Jesus, esta igreja a qual Deus comprou com seu próprio sangue, ela está agora no encargo do Espírito Santo, que veio para conduzi-la, para guiar, para ensinar, para adornar com todos os elementos necessários para o bom desempenho da obra de Deus através da igreja edificada por Jesus. Então ele veio para adornar, ou seja, para distribuir os dons, as capacitações, para que cada um desempenhe o seu papel, orientado pelo Espírito Santo, e ele então é aquele que está no controle de todas estas coisas. A ele foi dado esta responsabilidade. Então, olhando por este ponto, o Espírito Santo como orientador da igreja, nós vamos observar que o Espírito Santo, ele é aquele que
vocaciona estas pessoas, desperta nelas o plano e o propósito de Deus, e ao vocacioná-las, ele coloca-as na igreja para o desempenho da obra de Deus através da sua igreja aqui na terra. Em Atos, no capítulo 20, os versículos 28 a 31, está escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem constituiu? O Espírito Santo. Vocacionou e constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E ele disse, o apóstolo Paulo, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo está orientando estes irmãos que eles foram vocacionados pelo Espírito Santo e, portanto, eles precisam estar alinhados na plena comunhão com o Espírito Santo para que não permita que estes lobos cruéis e estes que falarão coisas perversas e que farão negócios do povo, que eles tenham oportunidade, mas que estes bispos, estes vocacionados pelo Espírito Santo, eles sejam guiados por esse Espírito para não permitir este tipo de coisas na igreja edificada por Jesus. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é aquele que vocaciona pessoas para o trabalho. Segundo, o Espírito Santo, após vocacionar, ele é aquele que também envia. Nós encontramos aqui em Atos, no capítulo 8, dos versículos 26 a seguir, quando Filipe estava em Samaria, ele estava pregando a palavra de Deus, milagres estavam acontecendo, e aí então ele foi enviado para a cidade de Gaza, que estava deserta, e ele obedeceu, e ao chegar lá, quando passava por ali um homem, um etíope da rainha de Candace, lendo o livro do profeta Isaías, o Espírito Santo disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Foi o Espírito Santo que falou com Filipe para ele se dirigir àquele carro, aquele homem que vinha, lendo o livro do profeta Isaías, e deu a ele a coordenada. E Filipe, então, correu, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Isto foi o Espírito Santo dirigindo a Filipe. E ele disse: como eu posso entender se ninguém me explicar? Filipe subiu, explicou a escritura, batizou o moço, ele seguiu o seu caminho, e o Espírito arrebatou Filipe, e ele foi seguir o seu caminho para outro lugar. Então, o Espírito Santo não somente vocaciona, mas ele também envia os vocacionados para determinados lugares para cumprir o plano e o propósito de Deus. Mas não fica somente nisto. No capítulo 9, dos versículos 27 a 31, nós vamos encontrar aqui que quando Barnabé, tomando a Saulo consigo, trouxe aos apóstolos, contou a eles o que tinha acontecido, e aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas, a partir do momento desta conversão, diz: as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas,
e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava, sim, auxiliando aquelas igrejas que agora estavam desfrutando de paz, sendo edificadas e se multiplicando. Mas isto tudo por conta da ação do Espírito Santo como orientador daquela igreja. Mas o Espírito Santo também, ele promove alegria. Foi o que Paulo disse lá aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 2 a seguir, está escrito assim, especialmente versículos 5 e 6. O evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo. Em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Mesmo debaixo da tribulação, o Espírito Santo, como orientador daqueles irmãos, daquela igreja, transmitiu ou produziu neles o gozo do Espírito, ou seja, a alegria do Espírito Santo operando na vida daquelas pessoas. Quando olhamos para Apocalipse, nós encontramos em vários textos o Espírito chamando as pessoas para que dê a atenção ao que é dito nas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando o Espírito Santo tem a liberdade, ele então fala no meio do povo de Deus. Ele fala na igreja. É ele que é o orientador da igreja. Infelizmente, em muitos lugares, os homens têm tomado o lugar do Espírito Santo e têm sufocado, não permitindo que ele fale na igreja. Mas o exemplo dos irmãos da igreja primitiva é que tudo quanto eles iam fazer, eles diziam, o Espírito Santo e nós. Nunca eles disseram nós e o Espírito Santo, mas diziam o Espírito Santo e nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é a autoridade. O Espírito Santo é o responsável pelo andamento, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da igreja. Então é o Espírito Santo quem dá a coordenada, que orienta, que desperta as vocações e, portanto, ele deve ser ouvido e obedecido. Quando em muitos lugares o Espírito Santo já não fala mais, então não há crescimento, não há vocações, não há alegria, não há nada que possa identificar a vivacidade e o dinamismo da igreja edificada por Jesus. Isto só acontece quando o Espírito Santo tiver o seu devido lugar respeitado e a sua voz não somente ouvida, mas também obedecida, visto que ele é o orientador da igreja. Mas encontramos também em Romanos, no capítulo 8, versículos 26 a seguir, que o Espírito Santo, ele também faz o papel de intercessor. No céu, diante do Pai, nós temos a Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor. Aqui na terra, nós temos o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele é o intercessor. Ele intercede porque ele examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando o Espírito Santo tem a plena liberdade para atuar e operar na nossa vida, tudo vai bem, tudo vai fluir, vai haver crescimento, amadurecimento, multiplicação, paz, alegria, gozo, comunhão. Todas estas coisas, elas vão acontecer. E é o Espírito Santo também
quem nos santifica, ou seja, quem nos separa para uso na obra de Deus. Então, olhando por este ponto, nós deveremos ter a sensibilidade e o discernimento espiritual para dar ao Espírito Santo o lugar que lhe é cabível, porque a ele foi dado pelo Senhor Jesus a responsabilidade ao vir de consolar, de ensinar, de guiar e de testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E nós dependemos totalmente da ação e do ministério do Espírito Santo, porque sem a orientação do Espírito Santo, nós não temos como ir adiante. Ficamos nos batendo aqui, ali, acolá, e a coisa não flui, não anda, resultados não aparecem. Mas quando o Espírito Santo está no seu devido lugar e nós estamos submissos, obedientes e atentos ao que ele nos disser para prontamente obedecermos, então aí as coisas começam a fluir, porque ele é quem abre oportunidades, ele é quem coloca pessoas diante de nós, ele é quem nos coloca na posição, coloca dentro de nós a mensagem e atua com a manifestação ou a unção do Espírito Santo para convencer ao pecador do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos capacita para que falemos as palavras que ele colocar em nossos lábios. Não é algo premeditado, mas é algo que nos é dado pelo Espírito Santo. Mas isto só há de acontecer quando nós nutrirmos uma plena e firme comunhão com o Espírito Santo e entendermos qual é o ministério dele na atualidade e nos submetermos a ele, porque é isto o que nós precisamos fazer, estarmos realmente submissos ao Espírito Santo para ouvir, discernir o que ele nos fala e estar pronto para atentar e obedecer à sua orientação. Então nós temos visto dentro desta meditação o Espírito Santo como orientador da igreja. Ele foi enviado com a missão de testemunhar a respeito de Jesus, também para dirigir e adornar a igreja que foi edificada por Jesus. Ele então vocaciona pessoas, prepara, capacita, ele envia, ele auxilia, ele promove alegria, ele apela, ele chama para ouvir a sua voz, ele intercede e ele santifica. Então, quando nós vivemos no poder do Espírito Santo, submissos a ele, as coisas vão se encaminhar da melhor maneira e o nome do Senhor vai ser glorificado, vidas serão alcançadas, outros serão edificados, encorajados e fortalecidos para servir e adorar a Deus com alegria, com fé, com temor e com obediência. Então, tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. E nós não podemos nos descuidar e achar que podemos fazer a nossa maneira conforme o nosso pensamento. Não. Nós temos que estar debaixo da orientação do Espírito Santo, porque é ele quem conhece todas as coisas e está pronto para, então, nos orientar e direcionar para que sejamos um instrumento para a glória de Deus. Quando nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, as coisas terão mais assertividade. Haverá resultados permanentes, haverá alegria satisfatória, haverá renovação espiritual, haverá direção de Deus. Não faltará palavra, não faltará a ação do Espírito Santo em mover vidas e corações para que possam atentar para o Senhor Jesus e recebê-lo com alegria como Senhor
e Salvador da sua alma. Seguindo assim, nós certamente estaremos contribuindo para o bem da obra de Deus quando dermos ao Espírito Santo o lugar que lhe cabe por direito do Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.